Olá, meus amigos, olá, meus companheiros, estamos aqui de novo para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, na verdade esse vídeo vai ser uma continuação, meio que uma continuação do vídeo que eu fiz da semana passada. Porque no vídeo da semana passada, ele foi tipo assim, dá para ganhar dinheiro com arte no Safe Work? Essa meio que foi a ideia do vídeo. E nos comentários, eu tive vários comentários tipo, falando assim, claro que dá, hoje já tô trabalhando e fazendo commission para gringo o tempo todo. E aí teve até um outro comentário bem mais rebuscado, que eu esqueci o nome da pessoa que comentou, mas você deve estar ouvindo, você sabe quem é, que ele falou que conhece pessoas que no Reddit faz bastante commissions, que você tem como encontrar nichos específicos e atender esses nichos. E aí, meio que eu acho que esses comentários é porque eu acho que eu não me expliquei muito bem o que eu estava falando na semana passada. Porque sim, obviamente dá para ganhar dinheiro com arte no Ceforge e não é assim muito difícil. Como o próprio companheiro falou no comentário dele, se você der uma olhada no DeviantArt, der uma olhada no Reddit, ou você só pegar e começar a postar suas artes aos poucos e fazendo alguns nichos específicos, alguns fetiches diferentes, se você der uma procuradinha e o seu desenho for relativamente bom, mesmo que não precisa ser top, não, porque tem todos os preços, entendeu? Vai depender de quanto você vai cobrar. Mas você tem como começar a ganhar dinheiro pegando uma commission aqui, uma commission ali e tal. Tanto que foi assim que eu também comecei. Mas o que eu estava querendo falar é porque eu acho que esse tipo de formato, de vou fazer uma commission aqui, vou fazer uma commission aqui, ele é meio enganador, assim. Ele não é exatamente o que eu acho que as pessoas, eu acho que você entra nesse formato, você começa a trabalhar assim e você acredita que você já está ganhando dinheiro com arte no Safe que agora você é um artista, como é que fala, que esse é o seu emprego, que esse é o seu trabalho, você ganha dinheiro com arte no Safe E é mais complicado do que isso, existe uma diferença. E você tem que saber muito claramente qual é essa diferença. Se você lá sai do seu emprego, né? Você tem o seu emprego, sai do seu emprego, agora você está fazendo commissions para ganhar dinheiro com commission no Safe A partir daí você está em duas categorias que você tem que saber onde é que você está. E a primeira é o que eu falei na semana passada, que é você criar conteúdo no Safe como conteúdo, como criação de conteúdo, certo? E essa outra categoria é a que o pessoal comentou nos comentários, que é você fazer comissões para outras pessoas, certo? Só que aí que fica a complicação. Quando você começa a fazer algumas comissões para as pessoas, se você tiver com a mentalidade que você agora está com um emprego de desenhista no Safe Work, você vai se dar mal. Você não pode ter você não pode trabalhar com essa noção. Você não pode achar que só porque você está fazendo um desenho e você está ganhando dinheiro por aquele desenho, você agora tem uma carreira como desenhista no Safe Work. Porque se você está fazendo comissões, qual é o processo? Você recebe uma diretriz, né, do que desenhar, você desenha, você entrega para a pessoa, ela te paga, você pega o próximo trabalho, certo? Se você tivesse um emprego, você tem que, sei lá, ir lá, apertar um parafuso, você recebe o seu salário, você vai para casa. Se você está no emprego, você tem seguro-desemprego, você tem 13º, você tem aposentadoria, você tem férias, dependendo do emprego pode ter algum tipo de plano de saúde. Se você trabalha para você mesmo, você não tem nada disso. Você não tem nenhum tipo de garantia ou segurança, certo? Então, só fazer o negócio entregar não é uma carreira, não é uma segurança. Você está fazendo um bico. Para você poder dizer que que essa é a sua carreira, você tem que entender que agora você trabalha criando conteúdo no Ceforte para outra pessoa. Então, se essa é a sua única retirada e essa é a única forma que você ganha dinheiro, o seu plano é aumentar a quantidade de dinheiro que você vai pedir ali. Eu tô falando isso porque eu comecei assim e eu sei como é que é. Você não vai fazer dinheiro. Tá, vamos colocar assim. Tirando poucos artistas que eu conheço, não é fácil você fazer uma quantidade de dinheiro que vai te dar a segurança de um emprego, como um artista no Safe Work. Você vai conseguir pagar suas contas, vai conseguir, às vezes, né? Mas se você tiver uma eventualidade médica, você vai ficar no vermelho. Se você tiver um acidente qualquer, você vai ficar no vermelho. Porque o que acontece com comissão? Você só ganha pelo período que você está sentado desenhando aquele desenho. E aí, então você tem que terminar aquele desenho e entregar para a pessoa. Depois que você entregou aquele desenho para a pessoa, você não ganha mais nada. Então qualquer dinheiro extra que você precisa, qualquer eventualidade, tem que vir única e exclusivamente do preço que você está cobrando por aquele desenho. Então se esse é, digamos, o seu modelo de negócio que você quer fazer,
Você tem que entender que você tem que aumentar o seu preço tem que aumentar regularmente e ele tem que encaixar nas suas contas perfeitamente. Você tem que contar imprevisto, você tem que contar plano de saúde, você tem que contar todas essas coisas. E assim, quando eu falo assim, pode parecer que eu tô, tipo, fora da realidade com a dificuldade da vida, né? Tipo, porra, eu só tô querendo pagar minha conta de luz, eu só tô querendo fazer minha grana. E eu entendo isso. Hoje eu não estou nessa situação, hoje eu tenho uma certa segurança, mas eu sei como é que é isso. Você não está pensando tão lá na frente quando você está desesperado para fechar as contas do seu mês. Mas eu estou querendo dizer que quando você vai para um emprego, você tem mais garantias do que você tem como só fazendo uma comissão e entregando, fazendo uma comissão e entregando, fazendo uma comissão e entregando. Você não vai ter nada dessas outras seguranças como que eu falei, seguro-desemprego, 13º, nada disso. Então, se o seu caminho vou ser um artista no Safe for Work e você escolheu o caminho de fazer comissões, você tem que ter nessa cabeça um plano daí para frente. Quanto que eu tenho que cobrar por cada comissão? Quanto que eu vou fazer por mês? Quantas comissões eu tenho que fazer por mês? E quando você entra nesse cenário, digamos que você tem um imprevisto no mês, você teve que comprar um remédio lá que saiu, sei lá, R$1.000 a mais, R$1.500 a mais. Agora, para você retomar esses R$1.500, quantas comissões você vai ter que fazer para poder retomar esses R$1.500, para poder voltar para verde a sua conta? Você vai ter que fazer 2 comissões a mais? Quanto tempo você gasta para fazer essas comissões? Você vai ter que trabalhar no seu final de semana? Você vai ter que trabalhar de madrugada? E se acontecer um outro imprevisto? Eu só tô falando que merdas acontecem, mas quando você vai nesse formato das comissões, a sua margem para merdas é muito pequenininha, certo? E quando eu faço isso, quando eu falo isso, eu não estou falando que comissões não é uma coisa boa e não é um caminho viável a se fazer. Ele entendeu? Mas as pessoas que vivem a longo prazo de comissões, elas criam uma skill que é autossuficiente para ela poder cobrar caro, ou ela trabalha para empresas, tipo, trabalhando para Blizzard, trabalhando para alguma empresa que aí já não está nem falando de no Safe for Work, mas uma empresa que vai pagar bem por cada desenho. Então a conta tem que fechar no final, entendeu? Então o que me preocupa quando eu vi esse comentário, tipo assim, não, eu já ganho dinheiro agora, eu faço umas comissões lá por Inga. Beleza, eu comecei assim também. Mas isso não é viável a longo prazo. Você não pode assumir que só porque você está fazendo as comissões, entregando para uns gringos e ganhando um troco, isso vai ser um caminho daqui para frente, entendeu? Você tem que ter um plano a mais. E por que o vídeo que eu fiz na semana passada estava focado nesse formato de criação de conteúdo? Porque da forma que eu vejo, para você cobrar a quantidade de dinheiro que você vai precisar para ter uma vida estruturada, uma vida não vou dizer confortável, mas uma vida boa, que você guarda uma grana para o imprevisto, que você paga suas contas e que você tem um extra e que está tudo certo. Se você for uma pessoa só, uma coisa. Se você tiver uma família, é outra coisa. Mas se você tiver uma família, já fudeu. Você tem, sei lá, uma esposa, criança e tal. Eu acho que é muito dinheiro. E se você for fazer isso com comissões, você vai ter que desenhar 24 horas por dia e qualquer eventualidade vai fazer com que você desenhe até 2, 3 da manhã, vai fazer com que você desenhe no final de semana. A forma de corrigir a eventualidade é você sentar da bunda desenhando, entendeu? Então, eu acho que no final das contas, esse caminho de pegar comissões, a não ser que você realmente tenha um plano a longo prazo, que você tenha um skill muito bom, que você sabe que você vai poder cobrar caro por aquelas comissões e fazer o negócio direito, ele vai te levar a uma situação de você ficar encurralado e tentando alcançar o vermelho, entendeu? Um mês que deu uma coisa errada, você ficou tanto no vermelho, agora você tem que fazer 2 comissões a mais, aí você atrasou 2, agora você está com 5 comissões para entregar e vira uma bola de neve, entendeu? Então, voltando, o motivo que eu fiz o vídeo da semana passada sobre como criação de conteúdo é porque, na minha opinião, e óbvio, a minha opinião é um pouco enviesada, porque foi o que deu certo para mim, então, né, tem essa, como é que fala? Eu esqueci, survival bias, eu esqueci como é que fala, mas como deu certo pra mim, a gente acha que dá certo pros outros. Mas da forma como eu vejo, parece o caminho mais seguro. Até porque eu já vi isso, vejo outros artistas que seguem esse mesmo caminho. E quando eu falo caminho de criação de conteúdo, você ter um Patreon, você ter uma Comic, você ter um Subscribestar, você ter esse outro tipo de entrada de dinheiro, entendeu? Mas essa a ideia. Se você está ganhando uma grana fazendo uma commission, não quer dizer que você tem um emprego de desenhista, entendeu? Porque o emprego é uma coisa que tem outras seguranças que só fazer umas comissões e entregar não dá. Você precisa de outros planos, entendeu? E aí, como eu falei, se você decidiu ganhar dinheiro com um desenho no Safe for Work, na semana passada foi o que eu falei, o caminho de criação de conteúdo, e os comentários foi essa sugestão de ganhar dinheiro com comissões. E como eu falei agora, para esse caminho dar certo, você tem que saber que você tem que ter skills para cobrar cada vez mais caro.
até que a sua retirada te dê uma estrutura de vida sustentável, certo? E como eu falei, o problema desse caminho é que é isso, você está sempre limitado pelo que você está produzindo. E depois que você produz, tipo assim, você leva, digamos, você leva 5 dias para fazer um desenho. O máximo que você vai fazer por mês são 6 desenhos. E isso sem tirar folga, sem fazer nada, entendeu? Então, considerando uma pessoa normal que tira folga, que tem imprevisto, que precisa cuidar da casa, que precisa resolver suas contas, você vai fazer o quê? 4 desenhos por mês. Então, se você fizer 4 desenhos por mês, quanto é que você vai cobrar para esses 4 desenhos? Se a sua skill não melhorar, se você não aumentar a sua cobrança de preço, se você não conseguir ficar mais rápido para pegar mais desenhos, não vai mudar a sua retirada. E as coisas aumentam, o preço de tudo aumenta, a vida fica mais cara, você vai ficando mais velho, você vai gastando mais dinheiro por saúde. Eu acho que essa conta é mais apertada, entendeu? Essa conta fica mais difícil de fazer. Então, esse é o problema que eu vejo com esse caminho das comissões. Você só ganha uma vez pelo que você produz, porque depois que você termina a produção, você entregou para a commission, você não tem mais nada para fazer com essa comissão, porque raramente a comissão de uma pessoa vai servir para você vendê-la de novo para outra pessoa. Assim, poucas pessoas vão ter tanto interesse por aquele conteúdo quanto a pessoa que pagou por aquilo, entendeu? Muitas vezes vai ser um OC, que as pessoas genéricas da internet estão cagando, ninguém raramente quer saber do seu OC, vai ser umas personagens obscuras que ninguém se interessa, então você meio que não tem muito mais o que fazer com aquele desenho. Então, todo o dinheiro que tem que vir da pessoa que você entregou o desenho, e por isso precisa ser caro. E para ser caro, você tem que ser famoso, você tem que ser, sua arte tem que ser boa pra caramba. Tipo, teve uma vez que, há um tempo atrás, tem um cara, eu acho que é um artista chamado Miles DF, que é um artista furry. E aí deu um mó bafafá lá, uma mó falação no Twitter, porque parece que rolou que ele cobrava, sei lá, 2 mil, 3 mil dólares numa comissão. E assim, o pessoal falando, meu Deus, isso é um absurdo, é muito dinheiro. Até outros artistas falando isso na época, eu lembro. E o pessoal entende que se você vive de comissões e você quer ter uma vida segura, o seu objetivo é esse. O seu objetivo é cobrar cada vez mais pelas suas comissões. Porque você precisa. Aquela é a sua retirada. É única. Você fez, entregou e é que você tirou. Então, esse vai ser sempre o seu objetivo. Cobrar cada vez mais caro. E isso nem sempre é possível. Isso nem sempre é possível, entendeu? E aí, por que eu fiz o vídeo da semana passada com essa intenção de ser criação de conteúdo? Porque, digamos que você, como eu falei no vídeo passado, você criou a sua linguagem, você criou, digamos, uma história em quadrinho, ou você criou um universo seu, um negócio, você fez alguma coisa dar certo. Você criou algo que você gosta, você descobriu algo que você gosta, você foi postando, mais pessoas encontraram a sua arte, falaram, pô, eu gosto desse tipo de conteúdo, e você criou uma fanbase que quer aquilo ali. Primeiramente, né, isso leva tempo. Por isso que eu falei no vídeo passado, leva tempo, é uma coisa que demora, você tem que ter um outro emprego, ou você pode estar fazendo algumas comissões enquanto isso, ou você precisa ter outra fonte de estabilidade enquanto você descobre o que é o seu conteúdo que vai fazer com que as outras pessoas queiram seguir você. E aí tem que ser uma escola de quadrinho, tem que ser alguma coisa. Cada um faz uma coisa diferente. Pode ser o estilo artístico, pode ser os temas que você faz. Cada artista meio que encontra uma coisa diferente. Pode ser uma história, uma commission, uma história, uma HQ. Você vai ter que descobrir isso. E você vai ter que descobrir isso fazendo, isso vai levar tempo, e é por isso que eu falei no vídeo da semana passada que é uma coisa que leva tempo para fazer, para ser sustentável. E por que eu acho que esse caminho é muito melhor? O caminho da criação de conteúdo. Primeiramente, o produto que você cria, tipo assim, digamos que você tem uma comic, certo? E aí você fez aquela comic, botou no seu Patreon. Primeiro você vai receber só de botar aqui no Patreon. Depois você pega essa comic, você pode fazer um bundle dela para vender no Gumroad. Aí você pode receber ela de novo. Aí você pega essa comic e você coloca faz um print dela, faz uma revistinha impressa para você vender. Você vai ganhar de novo por ela. Você pega essa comic e você começa a repostar ela de novo. Tipo, você postou esse mês, né, no seu Patreon, e agora você vai começar a postar ela aos pouquinhos do lado de fora, no Twitter, né, uma página de cada vez. Cada página que você postar vai levar alguém novo para o seu Patreon. Então você já está ganhando mais um patrão através de algo que você recebeu no mês que você entregou aquela comic. Então, o primeiro ponto é esse. O que você cria não é, você criou ali 3 dias fazendo uma criação, entregou, recebeu 50 dólares, 100 dólares e acabou. Não, você criou, vai receber por aquilo ali com as pessoas que estão te dando suporte e depois você encontra outras formas de monetizar isso. Certo? E aí, você tá dormindo e vendeu uma comic sua no seu Gumroad. Então, dormindo, você ganhou um trocado. Aí você está trabalhando aqui numa nova página para sua comic, e enquanto você está trabalhando,
vender um print dessa comic. Você já ganhou mais uma vez enquanto você está trabalhando. Então você acaba aumentando a sua renda com o mesmo produto, o mesmo tempo gasto. Um tempo que você ia gastar para fazer uma commission e receber um dinheiro, agora você vai gastar para fazer um produto que as pessoas vão querer e você vai monetizar ele de outras formas, fazendo print, postando de novo, que pode trazer novos clientes, novos patrons, botando num bundle de arte, colocando o vídeo de você desenhando isso em algum lugar para você poder, entendeu? Você monetiza mais vezes o mesmo produto. A outra coisa é que você fazendo dessa forma, em vez de você criar um cliente que vai te pagar uma vez ou te pagar outra vez, e cada vez que ele te pagar você tem que criar um negócio, você vai estar criando uma fanbase. Que uma fanbase, uma base de suporte de gente que gosta do que você faz, ele vai te dar suporte numa plataforma que você está agora. Se acontecer alguma coisa com essa plataforma e você mudar para outra, ele vai te seguir para essa outra plataforma. Ele vai ficar interessado, às vezes, no quadrinho que você vai fazer, o desenho que você faz agora você vai imprimir, você está sentindo um print. Aí você tem um novo projeto de sei lá, você quer fazer um livro de desenhos. O seu fã vai estar interessado. Em vez de ser um cliente que digamos que ele tem um imprevisto na vida dele, ele descobriu uma doença e ele não vai mais poder ficar gastando com luxo, porque comissão, desenho é luxo. E ele vai ter que cortar você da vida dele, ele não vai poder mais gastar dinheiro com isso, você perdeu. Em vez de ser um cliente que você depende muito, você vai ter uma fanbase de centenas de pessoas que te dão um pouquinho. Então, se alguém deixar de te dar porque teve imprevisto, não vai afetar você tanto, entendeu? E a outra coisa é que, quando você cria conteúdo sem ser diretamente uma pessoa, tipo, você criou um desenho de OC daquela pessoa, você não tem mais nada para fazer com aquilo ali. Mas se você fez uma história em quadrinho, você fez uma série, você fez um desenho diferente, ele te cria outras oportunidades. Você pode expandir aquele desenho para uma nova série, as pessoas podem gostar e você fazer uma continuação, você pode transformar aquilo num HQ, você pode imprimir aquilo num livro, porque o conteúdo ele é mais aberto, ele não é direcionado só para uma pessoa, entende? Então, isso te traz mais formas de fazer dinheiro. E agora eu só quero voltar e recapitular isso tudo, porque eu falei muita coisa, talvez tenha ficado confuso, mas o que eu quis dizer é só o seguinte. O vídeo que eu fiz na semana passada foi meio que falando, dá para você ganhar dinheiro com arte no Upwork de forma sustentável. Era isso que eu queria, eu acho que na real que o título do vídeo teria que ser esse. Porque se você desenha um pouco e você pega uma commission ou outra, você tem como fazer uma grana, mas isso é mais um bico do que uma carreira sustentável com criação de arte no Upwork. Para ter uma carreira sustentável, são essas duas opções. Uma é fazendo comissões, que aí é o que eu falei, você tem que fazer as comissões com essa visão de que você precisa ser uma carreira, então você tem que aumentar de preço, você tem que aumentar de skills, você tem que ter mais clientes, você tem que saber cobrar por aquilo ali, e você tem que ter um cálculo muito bem feito de o que pode acontecer e o que você pode prestar dinheiro e quanto você vai ter que trabalhar, o que você vai produzir para compensar aquele imprevisto. É um cálculo que você vai ter que estar sempre em cima, porque você não tem mobilidade. Se você precisa de $500 a mais no mês, você tem que sentar tantas horas de tantos dias para fazer aquele $500. Não existe outra forma. O dinheiro só vem depois que você sentou, desenhou e entregou. E o outro caminho é o caminho da criação de conteúdo, e que é o caminho que eu estava sugerindo como ideal naquele vídeo. Porque se na criação de conteúdo leva mais tempo, você precisa ter um suporte antes de você conseguir entrar nesse ramo, você precisa ter um emprego, você precisa, até às vezes, como eu fiz, foi ter um emprego e fazer commissions. Nesse caso, commissions é bom porque você faz uma grana a mais, não é a sua grana principal, mas é uma grana a mais. Você está desenhando, ou seja, você está aumentando suas skills, então é bom, como eu disse, fazer commissions para ganhar um troco é bom, mas para se tornar a sua principal forma de renda é muito arriscado. Mas aí, para fazer a criação de conteúdo, você tendo um emprego, fazendo uma commission bicultural, você tem como testar vários desenhos até descobrir qual que é o seu conteúdo, qual que é o conteúdo que você está vendendo. Por isso que eu meio que comparei com quem é youtuber, com quem é influencer, porque essas pessoas, elas não vendem um vídeo, elas não vendem um produto, elas vendem um conteúdo. Você entra no YouTube para ver o vídeo do youtuber que você gosta. Então, ele vai ganhar dinheiro com a AdSense do vídeo, ele vai ganhar dinheiro com a propaganda que ele faz no meio do vídeo, ele vai ganhar dinheiro com uma parceria com não sei o quê, entendeu? Criação de conteúdo.
Por isso que eu fiz essa comparação na outra. E aí esse caminho exige mais tempo, exige que você teste bastante, exige que você dê sorte de encontrar um momento certo para entrar no ramo, uma oportunidade certa de acertar um desenho de alguma personagem. Exige que você gaste tempo com aquilo ali até que vai aparecer o seu PAN, o seu produto, o seu negócio. Você vai acertar ali e dali você vai seguir em diante. E esse, para mim, parece ser o caminho mais viável. A diferença é essa. Nesse daí, leva mais tempo, você vai ter que fazer muita coisa que às vezes não vai ter um retorno financeiro imediato, porque não é uma commission que você vai fazer e entregar para alguém, você vai ter que estar testando ali, criando uma série, criando uma comic, criando um OC, vendo o que você vai fazer para dar certo. Então, muitas vezes você pode estar fazendo um desenho que não vai te trazer um dinheiro imediato, porque você não está vendendo ele para ninguém. Mas, em compensação, você está apostando em você, apostando no seu gosto pessoal e assumindo que esse gosto seu, essa coisa que você está criando, vai despertar interesse em mais pessoas. E aí, para fechar esse vídeo, eu quero contar uma historinha que é de um colega, um companheiro que eu conheci num servidor de arte não safe for work, gringo. Eu acho que essa história vai ilustrar um pouco o porquê que eu estou fazendo esse vídeo e porquê que eu estou tentando explicar essas diferenças para vocês. Porque esse cara, ele desenha bem, Eu não vou dizer que ele é um top, mas ele desenha legal, assim, e ele desenha no papel. E ele está há muitos anos nesse desenho. Ele faz um estilo meio pin-up. É tipo um bondage leve. Eu não vou dizer nomes e tal, porque não me deu permissão para falar quem ele é, mas a história é importante. E ele está há muitos anos, antes de internet. Ele fazia esses desenhos, hoje continua fazendo, mas na época ele fazia em papel, mandava pelo correio, tal. E eram esses desenhos meio bondade, é mais leve. E ele vende a mídia física, o dinheiro que ele faz é vendendo o papel físico. E o que aconteceu é que ele ficou muitos anos fazendo isso. E basicamente o que ele fazia, ele vendia para pessoas que colecionam esses desenhos eróticos, mais voltado para bondade. E aí também tem tipo casas de swing, essas coisas mais voltadas a coisas eróticas, né? Clubes de swing, essas coisas. Eles também compravam dele esses desenhos, porque como é desenho físico, eles compravam e decoravam as paredes, certo? E ele também tinha vários clientes fiéis que compravam o desenho dele e gostavam de guardar. Eram colecionadores, literalmente colecionadores. E aí, enquanto a gente estava conversando no servidor, ele comentando que ele estava com muita dificuldade. Porque ele estava fazendo isso há tanto tempo, e ele tinha esse formato há tanto tempo, que ele meio que não... Ele não se adaptou para digital, ele não começou a ser digital. Ele não monetizava esses desenhos de outra forma, porque ele fazia o desenho e mandava para a pessoa, então ele meio que não tinha mais aquele desenho. Ele podia escanear e tal, mas eram coisas muito específicas, eram desenhos muito específicos. E ele faz isso há tanto tempo que ele notou que muitos dos clientes mais antigos dele começaram a morrer. Já estão velhos, já são clientes muito, muito antigos, pessoas que colecionavam esses desenhos há anos e que tem, tipo, gabinetes cheios de desenhos dele. E aí o que ele se tornou que ele percebeu que ele está com esse problema, que os clientes dele são muito antigos, que eles envelheceram, que estão morrendo, ele está perdendo os clientes que mantinham ele. Essa cena do desenho impresso para colocar na parede não dá tanto dinheiro quanto dava antigamente, e ele não se adaptou à questão de digital, a Patreon, a todo esse formato. Ele tenta, mas você percebe, da forma como ele mesmo falava, ele não estava adaptado a toda essa realidade. Então, o que eu quero mostrar contando essa história é só que assim, é muito fácil quando você trabalha para você mesmo, você se colocar ou se deixar ser encaminhado para um funil, entendeu? É muito fácil você se deixar ser encurralado, você não ter saída. E é por isso que eu no vídeo passado, meio que foquei nessa história da criação de conteúdo. Porque com a criação de conteúdo, não com comissão, com a criação de conteúdo, você tem como diversificar mais, você tem como testar mais coisas, você tem como ser mais móvel e tentar uma coisa aqui, tentar uma coisa ali, e aí você ganha dinheiro com uma plataforma, ganha dinheiro com outra plataforma. Você pode até fazer algumas comissões de vez em quando. É essa flexibilidade, entendeu? E a história desse colega lá do negócio, eu contei ela só para ilustrar que é muito fácil você se encurralar, entendeu? Você pega uma commission hoje, e aí começou a fazer uma graninha a mais, aí sobrou um dinheiro, pegou outra commission, legal.
e aí você teve imprevisto, e aí agora você precisa fazer outra comissão, e agora você está com 5 comissões atrasadas que você precisa entregar, porque se você não entregar, você vai ficar queimado, as pessoas vão saber que você não entrega, e ninguém vai te pedir mais commission. Então agora você tem 5 comissões para trás que você tem que deixar de dormir para fazer, e aí vai, entendeu? É muito fácil você se encurralar nesse ramo. E é só essa claridade que eu estou querendo dizer. Quando você passa a trabalhar com arte no Sephora, você não está tendo o emprego de desenhista no Sephora. Não, você virou um autônomo. Então você tem que ser responsável é, pela sua aposentadoria. Você é responsável pelo seu convênio médico. Você é responsável pelo seu 13º. Você é responsável pelas suas férias. Você é responsável pela sua rescisão. Você é responsável por tudo isso. Você que tem que provar tudo isso. E com commission é difícil, porque você precisa cobrar caro. Entendeu? Então eu acho que eu acabei. Eu não sei se esse vídeo ficou tão claro como eu gostaria, porque são vários pontos que eu queria tratar e eu acho que eu acabei indo de um ponto para o outro meio de forma desorganizada. Eu até tentei me organizar, eu fiz aqui no bloquinho vários pontos para não esquecer de falar isso. Então não sei se eu consegui, mas eu espero que vocês tenham entendido. E eu só quero deixar claro antes de terminar para que todo mundo entenda. Eu não tenho nada contra fazer comissões. Eu fiz comissões durante muitos anos, eu tinha um trabalho, fazia comissões à noite e fazia meus desenhos no final de semana. Então assim, eu não estou tentando falar que não dá para fazer dinheiro com comissões ou que tem nada errado com comissões. Eu só estou falando que o caminho de entender que fazer comissões é um caminho seguro é muito fácil, mas fazer comissões como um bico é uma coisa. Fazer comissões como sua renda principal é outra coisa completamente diferente. Você não pode ter esse pensamento tão simples que eu vou fazer uma graninha ali, pego uma comissão, entrego. O cálculo é completamente diferente. Você tem que levar isso de uma forma muito mais séria e com a visão muito mais ampla para você não se encurralar, entendeu? E aí é por isso, voltando mais uma vez, que o meu vídeo da semana passada foi mais focado na ideia de criação de conteúdo. Porque nela, com esse formato, você tem mais mobilidade, você tem mais opções, e ela requer que você, antes de fazer o pulo para ganhar dinheiro com arte no Sephora, você tenha um suporte de um emprego ou de outra coisa qualquer que seja, para você criar essa base de fãs, você criar esse seu conteúdo, né? Descobrir qual que é essa sua coisa. Para mim é uma transição muito mais segura. Você só vai pular para virar um artista no Sephora quando você tiver encontrado o seu algo, quando você tiver uma base de fãs que vai te dar um suporte um pouco maior para você fazer essa transição de forma mais segura, sem ter que, de uma hora para outra, ter um imprevisto e agora você tem que trabalhar noites e finais de semana para poder entregar 7 comissões a mais que você precisa para poder pagar aquele imprevisto, entendeu? É só isso que eu quis dizer. Eu não estou de forma nenhuma dizendo que fazer comissões é errado ou que é ruim ou que não é viável. Eu só acho que é um caminho muito mais arriscado, um caminho muito mais sério, que você precisa ter muito mais cálculo e saber muito bem o que você está fazendo, porque é muito fácil você acabar se encurralando, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha me explicado bem no vídeo, que eu tenha conseguido expressar minhas ideias bem, e a gente se fala na próxima. Abraço!